Fala povo, Rick Gama aqui e hoje manutenção, casa de cliente. Então povo, esse aí é o aquário de um cliente meu, o Diego, e ele me procurou há um tempo atrás para fazer as manutenções desse aquário. Ele não tem tido tempo e também teve algumas dificuldades de saúde. E devido a toda a rotina corrida dele, com as dificuldades que ele teve, ele me contratou mensalmente para cuidar desse aquário para ele. É um aquário bem complicado porque a filtragem não foi bem dimensionada logo de início. O espaço que tem embaixo do aquário não comporta um sump e também o aquário não foi furado, não tem overflow, não tem botas de descida nem de subida. Então a opção que ele teve foi utilizar um canister. Com isso, as manutenções desse aquário têm que ser mais frequentes, mas isso eu vou explicar lá na frente para vocês direitinho. Então eu já começo a desmontar todo o aquário, as partes que eu preciso para ter acesso a tudo. E aí já vem a primeira dica. Comece as manutenções fazendo medições. É muito importante você saber os parâmetros de água do seu aquário. Aí principalmente eu estou medindo o pH, que já deu ruim, e a amônia, que não deu ruim. Comparando as tabelas, a gente pode ver que a amônia não está ruim, mas o pH ficou bem ruim e está me preocupando. A gente vai ter que mudar isso. Então, enquanto eu vou pensando nas possibilidades e tentando enxergar no aquário os motivos do pH estar ácido daquele jeito, a gente vai fazendo a limpeza dos vidros. É interessante soltar toda a sujeira do vidro antes de começar a sifonar o aquário. Faz mais sentido. Para começar a sifonagem, eu vou montar ali uma parafernália que eu sempre uso, que é uma bengala de canister que eu improvisei ali na mangueira, e nessa bengala eu conecto o sifão. Assim eu consigo ficar com uma das mãos livres para poder manusear algum objeto se precisar. Você que costuma tomar uns gole d'água quando vai iniciar a sifonagem, olha a dica aí, ó. Não precisa puxar água com a boca. A parte de sifonar o aquário é uma das partes mais demoradas. Pode parecer simples, mas muita gente não sabe usar o sifão. Você deve aspirar cada pedacinho do aquário, movimentando o sifão dessa forma para que as partículas de sujeira se soltem do substrato. E aí as partículas são sugadas pela mangueira, enquanto o substrato cai de volta para o aquário. É realmente bem cansativo num aquário desse tamanho, mas é importante ter muita atenção aos detalhes já no começo para você não ter problema depois. Pensando como que eu vou resolver a questão do pH. Bom, bora, não posso parar para pensar. Vou começar esvaziando a mangueira para não fazer lambança pela casa do cliente. E também para tirar toda aquela água suja que eu, movimentei. Como vocês puderam ver, o pH lá do aquário está muito ácido. Eu acho que dá para subir um pouquinho, que os peixes vão se sentir mais confortáveis. Eu senti falta de um peixe, eu não sei o que aconteceu, o Diego não tá aqui, ele tá viajando. Depois eu vou perguntar pra ele o que aconteceu com o peixe, é uma rinodora, se eu não me engano. Eu percebi a falta dela ainda depois que eu medi o pH, eu acho que dá pra subir um pouco o pH. Muito importante a gente saber o pH que sai da torneira da nossa casa, identificar possíveis fatores que estejam mexendo com a química da nossa água. O que eu recomendo é que eventualmente você meça o pH que sai da torneira. Só que para isso não é simplesmente abrir a torneira, pegar um pouco de água e medir o pH. Porque a água que está dentro do cano não vale. Vou abrir a torneira um pouquinho, deixar escorrer um pouco de água aqui. Daqui a um minutinho mais ou menos eu tiro a medição. Bom, agora eu vou medir o pH aqui dentro. Aqui não está ácido. Então é alguma coisa no fio, no aquário que está fazendo isso. Tem bastante tronco lá. Eu acho que não é para tanto os troncos que tem. O que eu vou tentar fazer é dar uma equilibrada utilizando alguma rocha, alguma pedra que alcaliniza a água dentro do filtro. E toda a água vai passar por ali e ser devolvida já com pH razoavelmente corrigido pelas pedras. Vocês viram também que eu tirei toda a água de dentro da mangueira. Isso é importante, porque é água suja. E eu vou conectar ela na torneira agora. Uma dica importante é usar a água da caixa d'água. Vocês viram que eu transladei a mangueira pela casa dele, porque a torneira que tem água da caixa d'água é aqui atrás. Lá na frente é água da rua. Tá? E a água da rua vem muito carregada de cloro e metais pesados. Como o aquário é muito grande, eu não tenho como tratar essa água antes de jogar dentro do aquário. Eu vou ter que encher o aquário de novo com água direta da torneira da caixa e aí no aquário eu vou tratar. Tem duas formas de usar o cloro. Forma 1, que é a mais correta, na minha opinião. Você separa uma quantidade de água que você vai precisar para repor a água do seu aquário
e você faz a conta da proporção lá de gotas por litro ou de tampinhas por litro de acordo com essa porção de água que você vai repor. Beleza? O cenário de jumbo é diferente. Esse aquário tem 800 litros. Quando você vai repor direto no aquário, você tem que calcular o volume total do aquário. Então vamos supor, o aquário do Diego tem 800 litros. Uma troca de 300 litros, eu vou ter que fazer a conta de quanto de anticloro eu tenho que usar baseado em 800 litros, que é o volume total do aquário. Ok? Porque a gente não sabe aonde vai parar as moléculas do cloro dentro de um aquário daquele tamanho. E o anticloro, ele neutraliza essas moléculas de cloro. Então, como eu não sei aonde ela vai parar, eu tenho que tratar o aquário inteiro. Não só o que eu recoloquei de água, o aquário todo. Anticloro, nunca tive problema de usar demais. Eu já tive problema de usar menos. Então assim, também não é para exagerar e gastar anticloro à toa. Não é isso. Colocar a quantidade certa de anticloro para poder neutralizar todas as moléculas que vão se espalhar pelo aquário. Outra dica importante é a reposição das bactérias do aquário. A gente tirou a água, a gente vai limpar o filtro. Com isso, muitas bactérias vão embora. A gente precisa repor essas bactérias. Aí, nesse caso, a gente tem que usar um bom ativador biológico. Eu indiquei para o cliente o melhor que eu conheço. Eu já fiz milagre com esse ativador biológico, dá muito certo. Antes de ligar a torneira, dá uma conferida se tá tudo ok com a mangueira aqui. Pega essa dica aqui, ó. Você que fica precisando usar 2 pessoas para fazer a manutenção do seu aquário, ó. Só que é uma bengala, canister que ele não estava usando. Eu uso aqui para fazer as manutenções do aquário. Não precisa ficar ninguém segurando ali, não precisa prender de forma improvisada. Apesar dessa ser uma forma bem improvisada, mas é uma improvisada de muito bom gosto. E aí, povo, aproveita, se inscreve, curte, compartilha, toda aquela coisa, sabe? Tô precisando muito da ajuda de vocês aí no meu canal. Meu canal começou a crescer, deu uma parada. Vamos lá, galera, vamos movimentar isso aí. Olha aí, ó, aplicando o anticloro. A quantidade que a gente calculou do aquário total. A gente vai repor as bactérias dentro do filtro, dá uma esperada, uns 30 minutos no anticloro agir nessa água antes de colocar as bactérias, porque senão o cloro mata as bactérias, aí não adianta, ok? Esse troncão aqui, eu sei que ele é bem bonito e ele ajuda a esconder uma parte das mangueiras ali, que é uma outra coisa que não dá pra gente mudar. Pelo menos eu tô pensando ainda como mudar aquilo. Esse tronco aqui eu não vou pôr de volta ali. Tá acidificando muito a água, pode ser um dos fatores que tá ajudando a acidificar muito essa água. Então esse daqui não volta, vou deixar alguns ainda, mas esse daqui eu não vou pôr de volta não. Achei dolomita e eu vou usar essa dolomita dentro do filtro para tentar dar uma equilibrada no pH. A parte fácil já foi, agora a gente vai limpar os canisters. O aquário tem algumas limitações. É um aquário de 800 litros, é um aquário razoavelmente grande, só que a gente não tem espaço para colocar filtragem. Quando o Diego montou esse aquário, não fui eu que dei a consultoria para ele. Se tivesse, eu teria evitado alguns problemas que ele tem hoje. O aquário em si é estreito, e o espaço que ele tem embaixo é mais estreito ainda, para caber filtragem. Não foi projetado um sistema de SUMP, o aquário não é furado, não cabe um overflow. A opção de filtragem que ele conseguiu colocar ali na época foi um canister, no caso esse canister aqui, que é o HW404A da Samsung. É um excelente canister, mas está bem abaixo do que é recomendado para um aquário desse tamanho. Ele trabalhava com esse canister somente e a filtragem nunca fica boa, nunca ficou boa. Com peixes bem grandes, carnívoros, né, predadores que sujam bastante. O recomendado para um aquário desse tipo é, no mínimo, girar 10 vezes o volume total de água do aquário por hora. Esse canister aqui tem só 2.000 litros por hora. É bem abaixo, é muito abaixo do recomendado para aquele aquário. Ali não tem como pôr SUMP. É muito estreito. E por ser estreito, também não consigo colocar um filtro pressurizado. E, por ser estreito, também não consigo pôr um canister muito maior que esse, porque eu pensei em colocar um HW3000, né? Mas ele é um pouco mais largo, já não caberia ali, as portas não fechariam, as portas do móvel ali. A solução que eu encontrei foi colocar mais um canister. E aí eu já aproveitei para acrescentar a filtragem UV nesse aquário. Sugeri para ele que ele adquirisse o HW404B. Aqui no caso, como não tem furos do outro lado do aquário, eu ia preferir usar um de cada lado do aquário, filtrando uma metade. Como não é possível fazer isso, eu percebo que um lado do aquário, quando eu vou sifonar com substrato, um lado está muito mais sujo do que o outro lado. Consequências de começar um aquário sem alguém que vá realmente te orientar da forma correta para estruturar legal esse aquário e não ter dor de cabeça. As manutenções aqui têm que ser mais frequentes por causa da sujeira que fica se acumulando. Com o SUMP bem dimensionado, a gente poderia ter uma manutenção mais espaçada. Não é possível. Quando a gente falha uma semana a mais, o estado do aquário fica bem ruim. Eu estou usando 2 HW404, sendo um modelo A e um modelo B, que tem UV, em conjunto, em série, um empurrando o outro filtro. Eu vou mostrar para vocês que a vazão muda sim.
Tem gente que fala que quando a gente usa em série, a vazão de água não muda. Eu vou mostrar para vocês na prática que muda. Mas, mesmo assim, é só metade do que é recomendado para um aquário desse tamanho. A gente está fazendo 4.000 litros se considerar o total, mas não é, porque tem subida de água, tem pressão do filtro e tudo mais, então isso deve cair para uns 3.000 litros por hora, que é bem abaixo do que é recomendado, que seria uma filtragem de uns 8.000 litros por hora. Vamos começar a limpeza desse filtro aqui. Olha só, esse aqui era um balde de confiança meu. Tá? O próprio cliente me orientou a usar esse balde. Só que eu fui encher ele com água. Eu sempre, mesmo sendo de confiança, eu sempre procuro dar uma enxaguada no balde. E eu fui dar uma enxaguada e ó, tem espuma. Ou seja, ele foi usado por alguém, desavisado talvez, que não tomou esse cuidado. Então esse balde aqui eu não uso mais. Toma esse cuidado com seus aquários. Não usa balde que teve contato com produtos químicos. Você prejudica a biologia do seu aquário, tá? Consequentemente você prejudica seus peixes. Pode ser um resíduo muito pequeno em relação a 800 litros, mas eu prefiro não utilizar. Porque balde aqui já é. A manutenção vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é melhor não arriscar, ok? Então vou fazer toda a manutenção usando somente o balde do canister. Pessoal, nunca lave as suas mídias em água corrente da torneira. Procure usar a própria água que está dentro do canister para fazer isso. Enxágua bem, joga todas as mídias lá dentro, dá umas reviradas. Vai soltar toda a sujeira. A gente quer preservar as bactérias desse aquário, então todo cuidado é pouco. A gente não vai expor as bactérias a choques de temperatura, de pH, etc. E nem expor elas ao cloro que possivelmente saia da torneira. Em todas as gavetas desse canister, o primeiro, tem perlon e cerâmica. Em todas elas, ele é lotado de cerâmica. Bom, por enquanto o Diego usa perlon, mas essa é mais uma mudança que eu vou sugerir para ele. Sugerir para a gente substituir o perlon por espumas. Como eu disse, eu vou pôr dolomita em uma das gavetas aqui, para ver se a gente melhora o pH lá, para a próxima manutenção eu ver se teve resultado. Olha a cor dessa água. Bom, então um canister ele é só de mídias biológicas e o outro filtro canister, que na verdade é o primeiro estágio, ele é responsável pela filtragem mecânica e química da água, além da ação do UV. Segundo filtro. Olha aí, repara como tem pouquíssimo espaço embaixo do aquário e a solução foi usar esses canister aí ligados em série. Acabei mexendo na decoração ali, tive algumas coisas para melhorar o fluxo de água lá dentro. Tive que mudar a captação de água para um ponto onde eu acho que vai ficar melhor, na direção da bomba de circulação. Vamos ver se dá uma melhorada. É para dar. Estava captando água muito alto, eu acho que a sujeira mais pesada não estava sendo recolhida. Então eu modifiquei, coloquei o mais baixo que eu consegui na captação de água e vamos ver o que vai acontecer. E melhorei o fluxo da passagem de água em direção a esse captador de água. Vamos ver. Aqui não adianta, a gente acaba de arrumar o substrato, a tilápia já trata de arrumar do jeito dela. Quem manda aqui é ela, então a gente também nem se preocupa com isso, porque sabe que é ela que organiza a casa dela aqui. Bom pessoal, para limpeza de vidro eu não tenho muita frescura não. O lado de dentro a gente usa uma esponja feita para panelas antiaderente, né, que ela é mais macia, não risca o vidro. Do lado de fora eu uso a mesma esponjinha para tirar a sujeira e um papel higiênico para secar. Ou um papel toalha também serve. Os dois canisters funcionando. Tá essa vazão aí, ó. É pouca, mas eu já expliquei as limitações do espaço aqui do aquário, né? Então vamos lá, ó. Vou desligar um dos canisters. Bom, pessoal, esse aquário tem lá suas limitações, a gente vai melhorando cada dia, sugerindo modificações, na busca de tentar o melhor resultado. Eu gosto de cuidar dos aquários dos meus clientes e os aquários da loja como se fossem meus. Eu realmente me apego muito a esses pequenos universos, e tudo que eu sugeri é para realmente melhorar eles. E aí, povo, gostou do conteúdo de hoje? Então comenta aí
quais dessas dicas você põe em prática aí no seu aquário e quais que você descobriu agora. E se vocês quiserem continuar vendo a evolução do aquário do Diego, comenta aí também. Falou!